Confissões, de Santo Agostinho. Primeiro livro, do nascimento até a infância. Capítulo 12. Deus tira o bem até do mal. No entanto, nesse período da meninice, que a meu respeito suscitava menores apreensões do que o da adolescência, eu não gostava do estudo e detestava ser obrigado a ele. No entanto, eu era a isso obrigado, e para o meu bem. Mas eu não agia bem, pois só estudava quando coagido. Contra a vontade, ninguém procede bem, ainda que a ação em si mesmo seja boa. Os que me obrigavam também não agiam corretamente. Somente de ti vinha o bem, meu Deus. Realmente, eles não vinham outra finalidade no estudo a que me obrigavam, senão saciar os insaciáveis desejos de uma miséria opulenta e de uma glória ignominiosa. Mas tu, para quem estão contados os nossos cabelos, utilizavas em meu proveito o erro dos que me coagiam, e utilizavas a minha falta para castigar-me, punição que eu merecia, embora pequeno, pois era grande pecador. Assim, tu me fazias o bem por meio daqueles que não o faziam, e me davas justa retribuição pelos meus próprios pecados. Estabeleceste, de fato, e efetivamente acontece, que toda alma desregrada seja seu próprio castigo. Capítulo 13. Utilidade do estudo. Ainda hoje não sei explicar bem a causa da minha repugnância pelo estudo do grego, que tentavam inculcar-me desde criança. Pelo contrário, eu gostava muito do latim, mas não aquele que é ensinado nas primeiras classes, e sim do que é ensinado pelos chamados gramáticos. As primeiras noções em que se aprende a ler, escrever e contar eram-me tão pesadas e penosas como o estudo do grego. De onde me vinha tal aborrecimento, senão do pecado e da vaidade da vida? Porque eu era carne e sopro que se esvai e não volta. Na realidade, aqueles primeiros estudos que me permitiam e permitem não só ler qualquer escrito que encontro, mas também escrever o que me apraz, eram mais úteis e mais práticos do que aqueles em que eu, esquecido dos meus próprios erros, era obrigado a gravar na memória as andanças de certo Enéas e a chorar Dido, que se suicidara por amor. Enquanto isso, na minha extrema miséria, sem derramar nenhuma lágrima sequer, me deixava morrer em meio a essas coisas longe de ti, meu Deus e minha vida. Na verdade, não há nada mais miserável que um infeliz que chora a morte de Dido, causada pelo amor de Enéas, sem se compadecer de si mesmo, nem chorar a própria morte por falta de amor para contigo. Ó meu Deus, luz do meu coração, pão da boca interior do meu espírito, poder fecundante da minha inteligência e do meu pensamento. Eu não te amava. Prevaricava longe de ti, e, enquanto prevaricava, de toda parte ressoavam aplausos. Muito bem! Coragem! A amizade a este mundo é de fato adultério, prevaricação e infidelidade a ti. E as palavras, muito bem, coragem, são proferidas para que o homem se envergonhe se não for como os outros. Eu não chorava estas faltas, mas pranteava Dido morta. Depois de ter procurado, com a espada, a pior decisão, enquanto eu me apegava aos piores objetos da tua criação, abandonando-te. Eu era terra que tendia para a terra. Se me proibiam a leitura de tais episódios, afligia-me por não poder ler o que me afligia. Oh, loucura! Eu considerava tais estudos mais honrosos e úteis do que aqueles em que aprendi a ler e a escrever. Agora, porém, meu Deus,
que a tua verdade clame na minha alma e me diga: não é assim, não é assim. São mais importantes aqueles primeiros estudos. Mais depressa eu esqueceria hoje as aventuras de Enéas e outras narrativas desse gênero do que escrever e ler. Cortinas pendem na porta das escolas de gramática. Elas servem mais para encobrir os erros que aí se cometem do que para honrar os seus segredos. Não gritem contra mim aqueles que eu já não temo, enquanto te revelo as aspirações de minha alma, meu Deus, e encontro paz em condenar meus perversos caminhos para amar a retidão dos teus. Não se ergam contra mim esses vendedores e compradores de gramáticas, porque, se eu os interrogar, se é verdade que Enéas veio a Cartago, como diz o poeta, os nécios responderão que não sabem, e os instruídos negarão a autenticidade do fato. Mas, se eu lhes perguntar com que letras se escreve o nome de Enéas, todos os que estudaram darão a resposta exata, segundo as normas e convenções com que os homens fixaram entre si os sinais do alfabeto. De igual modo, se eu perguntasse o que é mais prejudicial na vida, esquecer a leitura e a escrita ou todas aquelas ficções poéticas, todos sabem qual seria a resposta de quem não houvesse perdido completamente o juízo. Portanto, eu pecava quando criança, ao antepor todos aqueles conhecimentos vãos dos poetas a estes mais úteis, ou antes, quando simplesmente detestava a estes e amava aqueles. 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. E era para mim uma cantilena odiosa, enquanto me encantava o vão espetáculo de um cavalo de madeira cheio de guerreiros, o incêndio de Troia e até a sombra de Creusa. Capítulo 14. Dificuldade no estudo do grego. Por que detestava eu as letras gregas onde se cantam os mesmos temas? Homero tece habilmente fábulas semelhantes, doce na sua frivolidade. No entanto, era amargo para mim, ainda menino. Creio que acontece com os jovens gregos obrigados a aprender Virgílio, o mesmo que se passava comigo em relação a Homero. Era, sim, a dificuldade de aprender uma língua estrangeira que borrifava de fel toda a suavidade das fantasiosas narrações gregas. Eu não conhecia palavra alguma dessa língua, e para me fazerem aprendê-la, me forçavam violentamente com terríveis ameaças e castigos. Outrora, quando menino, nem mesmo do latim eu conhecia alguma coisa. No entanto, eu aprendi, com um pouco de atenção, sem temores nem castigos, em meio aos carinhos, sorrisos e brincadeiras de minhas amas. Aprendi sem a pressão dos castigos e ameaças, impelido pela necessidade que sentia no coração de exprimir meus pensamentos. O que não teria sido possível sem aprender algumas palavras provindas daqueles que falavam, e não dos que ensinavam. Nos ouvidos deles eu depositava meus próprios sentimentos. Por aí se conclui, com bastante clareza, que para aprender é mais eficaz a livre curiosidade do que um constrangimento ameaçador. A este, no entanto, cabe a tarefa de refrear aquela, segundo as tuas leis, ó Deus. Tuas leis que sabem desde a palmatória dos mestres até as torturas dos mártires, temperar com tristezas salutares que nos trazem de volta para ti, longe dos prazeres perniciosos que de ti nos afastam. Capítulo 15. Oferecimento de tudo a Deus. Ouve, Senhor, a minha prece, para que minha alma não desfaleça sob o peso da tua lei, nem esmoreça em confessar os atos de misericórdia que me arrancaram de péssimos caminhos, para que sejas, para mim, mais atraente do que todas as seduções que eu seguia, e assim
eu te ame imensamente e te segure a mão com todas as forças de minha alma e me livres de toda tentação até o fim. Senhor, tu és o meu Rei e o meu Deus. Que para o teu serviço se consagre tudo o que de útil eu aprendi em criança. Para ti, a minha capacidade de falar, escrever, ler e contar. Pois, quando eu aprendia coisas inúteis, tu me disciplinaste e me perdoaste o pecado do prazer inútil que nelas eu encontrava. É verdade que com elas aprendi muitas coisas úteis, mas estas podem ser aprendidas também em matérias não frívolas. Este seria o caminho mais seguro a ser percorrido pelas crianças. Continua.